Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje conversar com vocês sobre um tema que gera muita dúvida, principalmente nos alunos de graduação, que é o periograma. Como que eu preencho aquele exame tão necessário, mas também tão longo no meu dia a dia clínico? Então eu vou falar passo a passo com vocês, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser essencial para você conseguir atender lá na clínica da sua faculdade. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Esse é o periograma que normalmente é um padrão utilizado em todo o Brasil e até fora, tá? E quando a gente olha e fala, meu Deus, por onde começar? E é o que eu vou fazer hoje com vocês. Eu vou destrinchar todo esse exame para que você não tenha dúvida na hora que estiver preenchendo, ok? Primeiro, eu preciso que você relembre da época da anatomia, que nós temos, né, o nosso crânio, ele é dividido ali ao meio, e nós temos as faces mesiais, como dá para ver aí na figura com a setinha, e as faces distais, né? Tanto superior quanto inferior. Então é a partir daí que nós vamos nos basear no nosso preenchimento. Faces livres, as mesiais e as distais. Então tá, voltando aqui para o nosso periograma. Como que vai funcionar? São vários passos, um de cada vez eu vou falar com vocês. Do primeiro passo ao 10º passo, de forma mais direta ao ponto possível para que vocês entendam e que fique muito claro. E aí, se for preciso você voltar para um passo ou outro, fica muito mais fácil e didático, ok? Primeiro passo, observem ali em cima que tem um campo para a gente preencher os dados do paciente e definir se o exame a ser realizado vai ser o inicial ou se é uma reavaliação, ou seja, após 45 ou 90 dias do término da raspagem. Então, vamos lá. Tá aqui o periograma. Primeira coisa, a data de abordagem, né, desse exame, o nome da paciente, o número do prontuário, se o exame é inicial ou se é uma reavaliação, a data de nascimento, 26/9 ali de 85, e o nome do cirurgião dentista. Aqui tá do nosso professor Humberto, que era meu parceiro na faculdade, né, que dava essa aula comigo. Joia? Então esses dados são muito importantes a gente manter, porque é através dele que a gente vai procurar a ficha do paciente, ver o número do prontuário, observar se já foi o tempo de reavaliar ou não. Então é essencial que a gente consiga, né, colocar esses dados completos aqui. Vamos ao segundo passo. Eliminar os dentes ausentes. Gente, para que eu vou deixar dentes que não existem ali só para errar todos os meus cálculos? Então esse é o primeiro passo que eu preciso fazer depois que eu coloquei os meus dados. Então se o paciente, por exemplo, não apresenta terceiros molares, eu vou riscar lá no meu periograma, que é exatamente o que eu fiz aqui. Risquei os terceiros molares. Normalmente a gente faz esse risco no periograma, eliminando os dentes. Se tiver outro dente perdido, a gente risca também, deixando realmente bem fiel a boca do paciente, ok? Terceiro passo, lembre-se, gente, estamos na faculdade ou ainda tem uma certa dificuldade com esse exame, vamos fazer a lápis, porque depois a gente precisa passar limpo, se for, né, o caso, quando a gente vê que o exame está totalmente completo e correto. Então, a gente preenche todos os dados encontrados na sondagem. Vale lembrar que eu preciso, neste periograma, que é o oficial que todo mundo vem utilizando, a gente vai avaliar 6 sítios em cada dente. Nós vamos usar a sonda milimetrada Carolina do Norte, que também é uma sonda extremamente usada, muito boa para quantificar ali a profundidade de sondagem. Também nos ajuda a ver o sangramento da sondagem, nos quantifica as recessões, com uma outra sonda, chamada sonda de Neighbors, eu vou ver a lesão de Furca, e com 2 cabos de instrumentais eu vou ver a mobilidade. Essa aqui é uma sonda maravilhosa, sonda milimetrada Carolina do Norte, muito utilizada, é o padrão que a gente gosta. Talvez na sua instituição não seja essa, mas é muito utilizada no mundo todo essa sonda aqui, ok? Tem várias outras sondas com várias medições, mas realmente assim chegou-se um consenso
que a sonda da Universidade de Carolina do Norte é aquela que a gente consegue ter uma detecção mais precisa da profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem, gente, com a sonda milimetrada, ela precisa ser anotada em milímetros. Então, só para que vocês relembrem, a gente tem cada risquinho daquele equivale a 1 milímetro. Quando eu estou chegando na primeira marcação mais escura, significa que 4. No final da primeira marcação mais escura, 5. Vou mais um pouquinho. Quando eu chego no início da minha marcação, da segunda marcação mais escura, 9, no final é 10. E a última marcação, 14, e o final dela, 15, ok? Então eu preciso anotar o número em milímetros e eu uso números absolutos, não uso número quebrado. Ai, a sondagem deu 4,5. Não, gente. É melhor você jogar para mais 5. É melhor você superestimar a doença para fazer um tratamento muito melhor do que subestimar. Então, se eu estou ali 4,5, eu não anoto isso no periograma. Eu anoto 5 milímetros. E nós vamos anotar profundidade de sondagem somente acima de 3. 0, 1, 2, 3, esqueçam. Não marquem. Marquem apenas acima de 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para cima. Aqui, demonstrando a profundidade de sondagem, tá? A sonda entrando ali numa face vestibular. E aí eu tiro a minha sonda e vou para a minha face mesiovestibular e depois disto vestibular. Concordam comigo que eu fiz em 3 faces por vestibular? Eu faço a mesma coisa por palatina. No centro, na mesial e na distal, ok? E aí eu observo, se foi mais do que 3, eu marco. Se foi menos do que 3, 3 ou menos do que 3, eu não anoto, ok? Nesse mesmo momento, gente, eu preciso detectar se sangrou. Tem muita gente que fala assim, eu anotei a profundidade de sondagem, agora eu vou anotar o sangramento. Não, meu filho, não é para fazer isso. Quando você sondou, já é o momento que você anota se sangrou ou não. Então você vai fazendo essas 2 anotações. Você vai cantando isso para o seu auxiliar, ok? E aí, a partir do momento que eu vou falando face mesial por vestibular do dente 46, face distal do dente 46 por vestibular, eu notei ali 4 milímetros de bolsa com o sangramento. Aí a gente vai lá e pinta o sangramento dessa face, ok? É muito importante que vocês comecem a ter um pouquinho de bom senso em relação a esse sangramento. Existe aquele sangramento de doença que é fácil de detectar. Quando eu coloco a sonda, vem um sangramento vivo que escorre nos dentes do lado, do que aquele sangramento de que eu só machuquei, que fiz uma pressão um pouquinho exagerada, tá? É importante que nesse momento a gente tenha essa detecção. Se eu não conseguir no começo, tá tudo bem, marque, porque é melhor eu superestimar a doença do que subestimá-la, ok? Mas vale lembrar que o que a gente quer mesmo marcar é aquele sangue vivo, um sangue de doença. E, gente, muita gente pergunta assim, sangrou, não sou eu acho que sangrou, não. É dicotômico, ou sim ou não. Então, não existe uma numeração, sangrou muito, então eu vou marcar 3. Não, ou sangrou ou não sangrou. Ou eu pinto que sangrou, pinto a face, ou eu não pinto, ok? Lesão de furca, eu vou usar uma sonda chamada Neighbors, que eu comentei aqui com vocês, que ela tem uma voltinha, uma curvinha, que nos detecta a entrada dessa furca, tá? Então, essa sonda famosa Neighbors, o número anotado não é da profundidade em milímetros, e sim a classificação da lesão de furca, tá? Então, você pode ter dentes com 3 e dentes com 2 furcas, por isso que vocês também vão ver a marcação ali no periograma. Esse desenho é bem legal para a gente entender, tá? Apesar de estarmos ali vendo uma sonda Carolina do Norte, o ideal é utilizar uma sonda Neighbors
para a gente entender isso, mas só para que vocês saibam, uma lesão de furca grau 1, a gente entra só com a ponta da sonda, a gente não consegue entrar muito. A grau 2, a gente entra quase que até o centro do dente, até um pouquinho, você vai até o meio dessa sonda Neighbors. E o grau 3 é quando você entra e sai de um lado para o outro com a sua sonda, ok? Aqui mostra uma sonda Neighbors entrando, um sangramento, a gente consegue detectar que ela foi por inteiro, que eu não consigo nem ver mais as marcações dela. Muito provavelmente estamos falando aqui de uma lesão grau 3. Olha lá a pontinha dela, tá? Então, a gente sabe que estamos falando de uma lesão grau 3 de furca, porque eu consigo atravessar de um lado para o outro. Aqui é a mesma coisa. Mobilidade, gente. Eu preciso de 2 cabos, um de um espelho, um da sonda, jogar um instrumental contra o outro, ali contra o dente, e a gente vai detectar se é o grau 1, 2 ou 3, ok? Grau 1, tem muita gente que acha isso muito subjetivo, mas é fácil e também é um pouco de bom senso. Grau 1 é quando a gente percebe que esse dente movimenta um pouquinho assim no sentido horizontal. Grau 2 é quando a gente vê que movimenta mais do que 1 milímetro. Aos olhos a gente consegue perceber esse dente movimentando mesmo. E o grau 3, a gente consegue perceber que ele movimenta no sentido horizontal e vertical também. Recessão. Muita gente ignora a recessão no periograma, gente. Isso é o maior dos absurdos, porque recessão também é perda de inserção. Por muito tempo, ninguém se falava, não dava muita moral para recessão. E hoje, com o aumento das recessões, com o aumento dos hábitos ali de força na escovação, muitos alimentos abrasivos também dando lesões cervicais não cariosas, abfrações junto com recessões, enfim, a gente está dando uma atenção maior para essas recessões, tá? E como que a gente anota ela? A gente vai anotar a distância do limite da junção cemento-esmalte até a margem gengival, em cada uma das faces. Isso é importantíssimo. Muita gente vai anotar a recessão e anota só no centro. Eu coloquei ali na vestibular, só na palatina. Mas e na mesial e na distal, tem recessão também? Como que a gente considera essas recessões, né? Então, exatamente como estamos vendo ali na sondinha. Eu coloco a sonda exatamente em cima da minha junção cemento-esmalte até o término da minha gengiva e anoto. Ali, no caso, a perda é bem localizada na vestibular. Se eu tivesse perdido papila, as interproximais, aí sim eu teria uma perda óssea na mesial ou na distal. Perda óssea não, uma perda gengival, uma recessão na mesial ou na distal. Então vamos lá, tô com o meu periograma aberto de novo, já marquei os dentes extraídos e agora vamos colocar aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então coloco as minhas profundidades de sondagem, observem, vários dentes a gente já anotou. Coloco também se sangrou ou não sangrou e observem que em alguns casos eu já coloquei as minhas recessões. Se for na mesial eu anoto, se for na vestibular anoto, distal e assim por diante eu tenho meus quadradinhos ali para ir anotando, certo? Joia, vamos para o quarto passo. Nesse momento, gente, você é aluno da graduação, é importantíssimo chamar o professor para conferir a sondagem, tá? Para aí sim você passar depois esses dados para a caneta, né? Se o professor conferiu e viu que está tudo ok. É um consenso geral que a gente usa caneta azul para profundidade de sondagem, recessão, furca e mobilidade, e caneta vermelha para sangramento à sondagem, certo? Vocês ainda vão ver que vão usar a caneta azul para mais um exame importante, mas tentem associar a caneta vermelha ao sangramento e quando a gente for anotar ali a sondagem, o sangramento da sondagem, a gente anota com essa caneta vermelha, certo? Então, ó, fica tudo muito mais fácil, a gente começa a enxergar melhor o exame quando a gente começa a colorir da forma com que tem que ser, certo? Essa assinatura ali, que o professor Humberto colocou ali do lado, ela não quer dizer que o professor assinou o seu periograma, tá?
ela só quer dizer que a gente conferiu esse primeiro exame inicial. A assinatura do professor, vocês vão ver aquela lá embaixo, ó, a assinatura do professor final, oficial, é quando você preenche tudo e me dá o diagnóstico, tá? Essa aqui é só um visto para mostrar que a sondagem foi realizada. Como é um exame muito longo, às vezes é importante que a gente divida realmente em etapas, certo? Ok. Quinto passo. Nesse momento, eu vou realizar a minha evidenciação de placa bacteriana para anotar o índice de placa. E aí, de novo, eu vou usar a caneta azul para anotar onde corou com o evidenciador e onde não corou, tá? Então, também é dicotômico. Existe ou não existe a presença de placa, tá? Muita gente tem dúvida sobre, professora, corou aqui ou não corou? Tô na dúvida. Gente, corou um pouquinho, já marque, porque mais uma vez, o periograma ele é feito sempre superestimando a doença. É melhor do que subestimar. Claro que se corou numa ranhura do dente, você não vai marcar. Mas muita gente tem dúvida assim, só corou na região cervical, mas na próxima incisal não corou. Eu marco ou não? Eu vou falar que sim, marque. Principalmente porque a região cervical é a mais perigosa para acúmulo de placa, porque ela está muito próxima à gengiva. Então, sempre é legal que você superestime do que subestime ali a marcação, tá? Pulem regiões que tiver restaurações muito estéticas ou muito extensas, porque esse corante pode manchar e você talvez não consiga remover, tá? E a conferência da placa, muitas vezes, como é um exame muito mais fácil de você entender corou ou não corou, o professor acaba não precisando conferir essa etapa, ao menos que você tenha dúvida em alguma região, se você anota ou não, aí sim a gente chama o professor e tira essa dúvida, mas para conferir o exame todo da evidenciação de placa não é necessário, ok? Então vamos lá, a gente vê aqui, né, um sorriso, já sondei, agora eu vou fazer o exame da evidenciação. Jogo lá o meu corante em todas as faces e muitas vezes eu observo isso aqui, ó, fica desse jeito. E aí, o que eu faço? O que eu anoto, né? E aí, onde corou mais, onde corou menos, observem que na cervical corou muito, nas regiões interproximais corou muito. Então, isso tudo eu vou anotar e lembrando que eu anoto com a caneta azul. Para quê? Para diferir do meu sangramento à sondagem, certo? Nesse momento é muito importante. Do que adianta eu evidenciar, mostrar onde está a sujeira e não mostrar para o paciente? Então, nesse momento, a gente coloca o paciente ali na frente do espelho, mostra onde corou, aonde ele precisa melhorar a higiene e nesse momento a gente dá uma boa instrução de higiene oral para o nosso paciente, ok? Sempre é legal, é agradável o aluno entregar uma escova, pasta para o paciente escovar ali, até para entender como ele escova e depois você ensina. Isso é muito legal, funciona muito bem, certo? Sétimo passo. Por mais que o paciente tenha escovado o dente ali na sua frente, é legal você remover o resto do corante, que às vezes não foi suficiente. Às vezes é um pouco ali na bochecha, língua, alguma face que foi difícil chegar com a escova. Não que isso não seja um problema, porque o ideal é que ele conseguisse te remover toda essa placa. Mas às vezes precisa nesse momento do fio dental também. Para o paciente não sair com a boca toda vermelha, nessa hora a gente faz uma boa profilaxia, remove todo o corante, né, para que o paciente saia sem as marcas do evidenciador. Muitos perguntam sobre o jato de bicarbonato. Ele é muito legal, ele é muito eficiente em vários momentos, mas na faculdade, normalmente por conta da aspersão que ele faz, ele contamina muito a região. O ideal é que não se use jato. Normalmente o ideal é que a gente use pasta profilática com pedra pómex, que tem ali, né, uns granulozinhos que ajudam, com escova Robson ou taça de borracha. Nessa posição que a gente usa, uma pasta, pedra pómex e vamos fazendo ali em todos os dentes, removendo o que ficou de evidenciador, né, de placa bacteriana. Nesse momento, gente, estamos quase chegando no fim do exame. O oitavo passo
é realizar o cálculo do índice de placa através de uma regra de 3. Então, se você acha que você fez odontologia e nunca mais vai fazer matemática, você está errado. Pelo menos a regra de 3 é algo que a gente precisa entender para finalizar esse exame, tá? Então, como que funciona? Eu pego o número de faces totais da boca do meu paciente, que equivale a 100%, e o número de faces coradas equivale a X. E aí eu faço a minha regra de 3 para encontrar o índice de placa desse paciente. A mesma coisa eu faço com o índice de sangramento, tá? Então aqui a gente faz a nossa continha, joga para lá, joga para cá. Lembrando que o número de faces totais é o número de dentes vezes 6, certo? E aí a gente chega na nossa conta, né, faz lá a nossa matemática com a calculadora e chegamos ali a um índice de placa de 47,68%, certo? E aí a gente começa a preencher os dados. A mesma regra de 3 eu faço para o sangramento, a sondagem também, tá? Então eu faço o número de dentes vezes 6, faço a minha regra de 3 e chego a um sangramento de 22%. Vou lá no periograma e também preencho no quadradinho lá embaixo, índice de sangramento da sondagem de 22%, ok? 10º e último passo nesse momento. Através das informações obtidas em todo o meu periograma, eu vou elaborar o meu diagnóstico. Muitas vezes, gente, principalmente quando eu já vi profundidade de sondagem, eu vou precisar de uma tomada radiográfica periapical completa desse meu paciente. E é nesse momento que eu vou lá e faço as radiografias. Normalmente, quando a gente não vê uma profundidade de sondagem, o que a gente pelo menos pede para o paciente é que faça uma panorâmica, mas se não for possível, porque às vezes tem um custo ali na faculdade, o aluno pode fazer sim algumas periapicais e interproximais só para a gente, por desencargo de consciência e para nos ajudar no diagnóstico, para que a gente consiga concluir esse diagnóstico mais preciso. Aí a gente pede que faça interproximal dos posteriores e uma periapical dos incisivos superiores e dos incisivos inferiores, ok? Tendo o nosso diagnóstico, aí, gente, vocês precisam assistir uma outra aula minha, que eu vou atualizar, porque essa aula é de 2019, se eu não me engano, da atual classificação da doença periodontal. Aí você precisa dessa aula para realmente dar esse diagnóstico preciso, uma aula mais encorpada, mais complexa, mas com todas as informações que você tem no periograma, sabendo da teoria de classificação de doença periodontal, aí sim você consegue dar o diagnóstico, ok? E aí você tem o seu exame completo, periodontite, gengivite, localizada, generalizada, estágio, grau. Nesse momento, se o professor falar que está ok, que é esse o diagnóstico, aí sim o professor assina naquele campo ali embaixo. E aí você sabe que você tem um exame completo. Dá para jogar fora esse exame? De jeito nenhum. O ideal é que você digitalize, porque ele é um documento, e esse exame ele vai te ajudar muito em todos os outros procedimentos que você for fazer nesse paciente, principalmente procedimento de raspagem, planejamento protético, porque ele é seu guia, ele é seu mapa. Tem muito aluno que chega assim, professor, hoje eu vou raspar. E aí eu falo, onde está o periograma? Não sei, deixei em casa, está no meu armário. Então, o periograma é o nosso GPS, é o nosso mapa. É através dele que eu sei em qual região eu vou começar, qual que eu tenho que anestesiar, qual que eu tenho que ir mais profundo, menos profundo, para concluir meu trabalho com excelência. Ok? Então é isso. Mais uma aulinha para vocês. Essa é um pouquinho mais teórica e cheio de detalhes, mas eu tenho certeza que com essa aula você vai ter aprendido a preencher esse exame tão importante na vida do periodontista e do aluno de graduação, certo? Até mais!